tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar a fazer para vocês hoje a massa do bolo. Então, a gente já tem que estar com tudo preparado. Como se fala em francês, é mise en place, né? Você tem que ter já todos os seus ingredientes disponíveis para você utilizar, né? Para você poder fazer a sua massa de bolo sem esquecer nenhum ingrediente. Porque se você esquece e tá lá no final, depois que você já bateu tudo, esqueceu de colocar alguma coisa importante, depois ter que bater novamente sua massa, isso é muito ruim, não é bom. Uma outra coisa também, todos os ingredientes têm que estar em temperatura ambiente. Então, se por exemplo, você resolveu fazer de última hora e seu leite está gelado, coloca lá uns 10, 15 segundinhos no micro-ondas para ele quebrar aquele gelo, ou a margarina, manteiga, o que você for utilizar, né, também é a mesma coisa. Não derreter a manteiga ou margarina. Se você precisar que ela fique um pouquinho mais em temperatura ambiente, também é 10 a 15 segundos no máximo no micro-ondas, tá? Então agora nós vamos começar a fazer o nosso bolo. O que a gente vai precisar? A gente precisa de uma peneira para peneirar os secos. Aqui eu já tô com a minha farinha peneirada junto com o fermento. Eu já peneirei os dois, a gente já deixa os dois juntos para na hora que for colocar na massa já tá todos os dois envolvidos e já misturar por igual em toda a massa, né? Um fouet para terminar de bater minha massa na mão, se for necessário. O nosso pão duro, que é o que vai separar, pegar todas nos cantinhos, né, todas as massas, tudo que for necessário para a gente utilizar. A balança, para pesar nossos ingredientes, a gente precisa de uma balança. Essa balança aqui, ela custa muito baratinho. Você compra em todo o Brasil praticamente, ela custa em média vai de 25 a 35 reais, tá? E aqui nossos ingredientes. Então aqui tem a farinha com fermento, o meu açúcar, a minha manteiga, né? Os ovos, o leite e aqui a essência. É importante você sempre colocar uma essência em um bolo, para ele não ficar com aquele cheiro de ovo, né? Porque mesmo que você use ovos frescos, tudo, às vezes costuma dar um cheirinho de ovo, né? Então sempre ficar atento a isso, sempre usar uma essência. Se você quer um bolo neutro, use uma essência de baunilha ou essa, como eu sempre gosto de usar, que é a essência de manteiga. Então ela fica muito boa na massa. Então sempre procure utilizar uma essência, tá? Se você for fazer um bolo que quer lembrar coco, use essência de coco. Algum que vá muita amêndoa, nozes, use essência de amêndoas, de nozes, o que você quiser, tá? A massa, eu vou te dar uma massa base e daqui você vai fazer a massa que você quiser fazer no seu bolo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é bater nossa clara em neve. Eu tenho aqui os dois bols, né? Mas se você não tiver, não tem problema. Bate a clara em neve, depois tira, coloca numa outra vasilha e aí você vai bater as suas gemas depois com a manteiga, tá? Então, o importante dos ovos é você sempre bater fora, não colocar todos os ovos na mesma vasilha, juntos, porque de repente você pode pegar um ovo que tiver estragado e isso acabar estragando todo o seu restante dos ovos que você tem, tá? Então sempre quebrar o ovo separado, colocar a gema e a clara e depois ir juntando, tá bom? Uma outra coisa que eu ia esquecendo, o meu forno já está pré-aquecendo, então deixe o seu forno bem, né, já ligado na hora que você for começar a bater a massa, que é o tempo que ele vai chegar na temperatura ideal. Então eu deixei o meu forno a 180 graus, tá? Esse forno eu tenho opção de distribuir o fogo dele só embaixo ou pelo forno todo, só embaixo, só em cima ou no forno todo. Então, para aproveitar todo o aquecimento do forno, meu bolo assar todo por igual, eu vou deixar ele aquecendo em cima e embaixo, tá? Para aquecer meu forno todo. Então, vamos lá. Vamos quebrar os ovos. Separa a clara. Ó, aqui caiu um pouquinho de gema nas minhas claras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa gema pra cá,
tá? Vou usar os outros ovos para fazer minha clara em neve. E essa daqui que caiu gema, porque ele não vai virar neve caso eu tenha a gema misturada, tá? Então na hora de quebrar, fique atenta a isso. Porque tem ovo que você mal bate o ovo, quebra o ovo aqui e a gema já estoura. Então esse aqui deu certo. As questões também sobre higienização do ambiente, eu vou passar tudo para vocês depois, tá? Numa outra aula. O importante é vocês saberem que antes de começar a fazer o bolo, você tem que limpar todo o seu local, limpa com uma solução de água e água sanitária e depois passa álcool 70 nos balcões, em tudo que você for utilizar, tá bom? Nossa, esse ovo veio com 2 gemas. Olha isso. Tá com 2 gemas. Importante saber é que ovo a gente não lava por fora, tá? A gente não lava os ovos porque ele é poroso. Então a sujeira do ovo que está do lado de fora, se você lavar, ela vai para dentro da sua clara e assim ela contamina o seu ovo, tá? Então nunca lave os ovos. Vou bater minha clara em neve. Bem rapidinho. Se por acaso você não tiver uma batedeira, você pode fazer esse processo na mão, que bate a clara em neve na mão, sem problema nenhum, tá? Nesse ponto aqui, a clara está boa, tá? Você não tem que deixar bater demais pra não acabar deixando uma clara craquelada, que assim ela vai quebrar toda no bolo, vai deixar tão airado que seu bolo vai quebrar demais, tá? Então nesse ponto que tá aqui, tá bom. Você vê que é uma clara firme, mas sem tá quebradiça. Agora nós já temos aqui a nossa gema, né? Vamos juntar a nossa manteiga e o açúcar. Como eu tô com margarina aqui, ela já está em ponto de pomada, né? Então, só vou cortar em pedacinhos para facilitar a batida ali, na batedeira. A receita eu vou passar para vocês, dessa massa aqui. Vai estar tudo na apostila.
paradinha e mexa para tirar todo o resíduo que tiver, né, toda a parte de açúcar, qualquer coisa que estiver grudando na beirada aqui do bowl, você passe a colher para misturar tudo novamente. Mais uma vez. Já está bem batido aqui o açúcar com o ovo, né, e a margarina. Deixa bem, só mais um pouquinho. Pronto, ela já está batida o suficiente para que eu possa entrar agora com o meu leite e os secos. Eu vou aproveitar aqui, colocar a essência já dentro do leite. Então, vou utiliza sempre uma colher de sopa. Um pouquinho mais, eu faço a olho, já estou acostumada com a quantidade, né? Então, vamos colocar aos poucos e não vamos bater muito essa massa aqui ali no bowl, tá? Só vou bater um pouquinho para misturar, para facilitar aqui a minha vida na hora que eu for acabar de mexer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco aqui da massa com o fermento, né? A farinha eu vou fazer em 2 etapas, tá? E um pouquinho do leite. Não deixo mais que 20 segundos. Vou colocar o restante. E o restante do leite. Prontinho. Essa parte eu fiz ali para facilitar, também pode ser feita à mão, tá? Só para poder misturar aqui mais fácil. E agora eu vou continuar mexendo aqui. O que eu vou misturar agora? A clara em neve, tá? Ela é a última coisa que eu coloco no bolo, para não tirar a aeração dela. Porque se eu colocar ela para bater ali, ela vai perder toda a fofurice dela, né? Então agora que eu vou colocar aqui a clara, vou colocar aos poucos e vou mexendo. Vou pegar o outro fouet, envolvo de baixo para cima na massa, tá? Vou envolvendo aqui aos poucos. Só para ela entrar em contato com toda a minha massa. Não mexo demais, tá? Eu uso o fouet que é para ele misturar bem. Se de repente a gente usar uma colher, nem sempre ela vai ser o suficiente para mexer, para acrescentar nossa massa ali, nossa clara em toda a massa. Então, vou mexendo.
A minha massa continua fofinha. Minha clara tá deixando a massa bem fofinha. Acrescentar o restante. Por isso que o pão duro é bom. Ele raspa tudo da vasilha. O fermento que eu utilizei é um fermento que você não precisa colocar imediatamente ele no forno, porque ele só é ativado quando ele é aquecido, tá? Então, é um fermento muito bom por causa disso, porque se você fizer uma grande quantidade de bolo, igual hoje eu vou fazer vários bolos, e aí se não couber tudo no forno, eu posso ir colocando aos poucos, que ele resiste bem fora do forno. Pronto, eu já envolvi toda a minha clara na minha massa. Vocês puderam ver que é mexendo bem devagar. Não precisa ir com aquela força nenhuma e nem muita velocidade para não ativar o glúten da sua farinha de trigo, tá? Agora eu vou pegar minhas formas, vou utilizar isso aqui, não vou utilizar mais o fouet. Vou fazer um bolo de 13 centímetros e um bolo de 15. Então eu vou separar aqui a quantidade, eu vou colocar nas minhas formas, por isso eu vou utilizar a balança também para saber a quantidade que vai em cada um, né? Nas minhas formas, eu vou simplesmente colocar o esmoldante no fundo, não coloco nas laterais, tá? Porque se eu colocar nas laterais, o meu bolo vai encolher. E não é isso que eu quero um bolo retinho, tá? Então eu tenho aqui as minhas formas de 15, eu uso uma baixa e uma alta, mas se você só tiver alta não tem problema. Se você tiver baixa, você vai ter dificuldade na hora de montar o bolo. Então se você tiver que comprar uma forma, te incentivo a comprar uma forma alta. Então vamos lá. Olha, vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como que tá? Você vem de longe e joga um pouquinho lá dentro da forma. Nada demais. Prontinho. Não tem que ficar untando muito sua forma não, tá bom? Prontinho. Formas untadas. Agora eu vou pegar o peso que eu vou colocar em cada uma. A forma de 13 centímetros, eu coloco em torno de 165 gramas de massa. E na forma de 15 centímetros, 260. Então vamos lá. Na forma de 13, 165. Minhas formas de 13 centímetros. Eu sempre peso, tá? Eu nunca faço de olho porque eu gosto das
as minhas massas todas do mesmo tamanho. Passou um pouquinho, 170, mas também caiu um pouquinho aqui fora. Vou acertar minha massa ali dentro, para ela não ficar irregular. Você pode fazer assim ou então assim, mas nunca bater sua massa para não tirar a iração dela, tá ok? Da tara da balança, da vasilha que você vai utilizar. E agora 260, apesar que eu vou fazer 3, então eu vou aumentar aquela ali. Essa daqui, 165 em 2 vezes, vai dar 330. Porque agora eu vou colocar mais 165, que eu vou tirar a tara dela. Sempre derruba a massa, tá? Não tenha medo de colocar dedo, porque vocês estão sempre lavando as mãos, tá? Isso é de confeiteira, sempre tem que estar lavando as mãos. Duas massas em uma, depois eu vou cortar o disco e vou fazer na menor, faço uma. Então aqui eu vou colocar 260.
tirar do forno eu volto a gravar pra vocês. Até mais!